está a cargo do nosso irmão Sávio. Continuemos envolvidos no amor de Jesus nesta oportunidade. Quando buscamos os verdadeiros objetivos da vida, os valores que devemos cultivar, na busca de aliviar as nossas ansiedades e inseguranças, na busca de viver nos momentos felizes e de paz, quando nos desprendemos de futilidades que nada enriquecem o nosso ser, e querendo encontrar consolo para nossas aflições, a nossa consciência começa a despertar, a nossa vontade nos leva na busca do amparo do mais alto, a busca da ligação com Deus, seja através da religião, seja através da meditação. Vamos a igrejas, a templos, a santuários, independente da crença que buscamos. No nosso caso aqui, buscamos a doutrina espírita. E na doutrina espírita, nós nos deparamos com o Evangelho do Cristo, porque o Espiritismo, nós sabemos que é o cristianismo redivivo. E Jesus nos deixou estes ensinamentos do seu Evangelho, não só para admirá-lo, para conhecermos a sua grandeza, a verdadeira realeza do Mestre, não só para aceitarmos a misericórdia de Deus, mas também para vivenciá-los no nosso dia a dia, nas nossas ações. A doutrina espírita é uma doutrina toda de compreensão e bondade, de ternura e compaixão, de consolos e esperança. Portanto, o tema sugerido para hoje é uma mensagem que Jesus deixou e encontra-se na anotação do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, onde Mateus anotou a seguinte fala do Mestre: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. O Espírito Emmanuel escolheu esse trecho para falar no livro Ceifa de Luz, através da psicografia de Francisco Xavier, elegendo o título Prescrições de Paz. Assim, tudo que nos inquieta ante o dia de amanhã acaba nos tirando a paz. São aflições, inseguranças, dúvidas, os mais variados conflitos interiores e exteriores que nos rodeiam e mexem com nossos pensamentos. Alimentamos pensamentos de angústia, de desconfiança em relação ao futuro, e nos leva a um estado que atualmente tem perturbado muito a todos, a grande parte da humanidade, que é a ansiedade. Vejamos então o que Emmanuel nos recomenda nesta página, quando ele sugere que alinhemos estas indicações de paz que destinam-se a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, nas quais tanta vez, imprevidentemente, arruinamos tempo e vida. Eu escolhi trazer anotado para podermos memorizar importantes recomendações, que a primeira é corrigir em nós as deficiências que são possíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas que a superação ainda é muito difícil, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Portanto, sabemos que temos muitas limitações
que olhamos outras pessoas que lidam com problemas, com uma desenvoltura tão fácil, que tem facilidade para tantas coisas, no modo de agir, no modo de pensar, no modo de vencer as dificuldades da vida. Muitas vezes nós ainda temos muito que melhorar, mas o importante é buscarmos melhorar o que está ao nosso alcance. Gradativamente nós evoluímos degrau a degrau, com o tempo, cada vez mais as nossas limitações nós vamos superando. A seguinte é tolerar os obstáculos com que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente os obstáculos deles. Muitas vezes nós andamos por aí e tentamos ser o máximo agradáveis, alegres, sem os outros saberem que estamos passando por grande tormento, que estamos passando por grande dificuldade no nosso íntimo. Do mesmo modo, assim também como olhamos para os outros e que aparentemente possa demonstrar uma vida fácil, uma vida tranquila, quem saberá o que se passa no seu íntimo, no seu círculo familiar, nas suas dificuldades do dia a dia. Observar as ofensas como retratos dos ofensores, sem nos igualarmos aos ofensores, que só vai acumular sombra para a nossa vida. Se somos ofendidos, buscamos superar, não guardar mágoa. Nos damos por felizes por não sermos nós os ofensores. Se guardarmos mágoa, nós estamos carregando um lixo mental. E esse lixo mental envolve nossos pensamentos. E o pensamento é criador, o pensamento tem poder e atrai vibrações que não nos fazem bem. Portanto, é importante nos desprendermos de picuinhas que não nos engrandecem em nada. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobrevir. Isto está muito comum nos dias de hoje. Adivinhos, supostos videntes, muitos charlatões que querem mídia, que querem o sensacionalismo. É claro que diante de milhares de previsões, alguma vai ter que acontecer. E a mídia acaba fazendo um engrandecimento desnecessário. A nossa falta de fé nos prende a esses pormenores desnecessários. Porque se tivermos a confiança em Deus, na sabedoria divina da natureza, nós sabemos que nenhuma folha cai de uma árvore, que nenhuma gota de água some na areia, se não for dentro dos desígnios de Deus. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os focos de vibrações em desequilíbrio, através de reajustamento e trabalho. Se nós erramos, é natural, estamos aqui para evoluir, para vencer as dificuldades. Se nós tivermos culpa por deslizes do caminho, não ficamos nos prendendo a este erro, porque vamos sofrer no futuro. O importante é nós buscarmos reajustarmos os erros com o trabalho no bem, com o amor. Os atos, as atividades no bem, os atos de amor apagam erros do passado. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção, tendente a escravizá-los ao nosso modo de ser. As pessoas que queremos bem,
Às vezes nós exageramos nos cuidados, na proteção, e até evitando que façam muitas coisas com conselhos exagerados. Se ficarmos muito ligados a isto, acabamos colocando nossos entes queridos numa redoma de vidro e impedindo que realizem descobertas, sucessos por aí afora. Mais uma vez, lembrando que a providência divina está sempre nos amparando, nos guiando, se estamos agindo no bem, agindo com amor, buscando o que é justo. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. E nada pedir sem dar de nós mesmos. Compreendendo as limitações de cada um, o estágio evolutivo que cada um se encontra. E se nós esperamos receber algo, que possamos primeiramente dar de nós mesmos, porque se não recebemos de pronto, com certeza a lei da vida mais tarde vai retribuir. Respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando se patenteiam contra nós, convencidos quanto devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. No momento atual, quantas divergências políticas, quantas divergências de futebol, quantas divergências de crenças, sempre lembrando que cada um tem o seu conhecimento daquilo que vê, tem a sua formação, tem a sua história anterior que lhe levou àquela afirmação, que lhe levou. Não devemos impor a nossa ideia, a não ser quando buscam nossos conselhos, quando buscam os nossos esclarecimentos. Não ignorar as crises do mundo, entretanto, reconhecer que se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão, discernimento e serviço, rumo à perfeição. Façamos a nossa parte para estarmos com a nossa consciência tranquila. Sabemos que lá fora não está muito fácil viver em paz, mas se começarmos por nós a buscar esta paz, a buscarmos estar em paz, nós vamos estar influenciando também o mundo lá fora. Essas indicações de Emmanuel, será que são difíceis de executá-las? A conquista da paz nos leva a cultivar virtudes importantes. E a principal delas é a paciência, porque a paciência pode ser considerada a ciência da paz. A paciência nos encoraja a viver cada uma dessas anotações, porque ajuda a enfrentar qualquer situação. Lembremos Jesus, que nos deu mostra significativa dessa conduta, quando deixou de fazer muita coisa que parecia indispensável, não se apressou para iniciar o seu ministério, senão quando os tempos haviam chegado e as circunstâncias estavam propícias. A tolerância verdadeira descende da compreensão de que todos possuímos no íntimo todo um arsenal de raciocínio lógico, a fim de garantir a necessidade da paz na nossa vida interior. Em qualquer dificuldade que nós estejamos defrontados, não obtemos qualquer vantagem se nos impacientarmos, conturbando ou destruindo a nossa própria resistência. Muito aluno
que estudou muito para uma prova e está preparado, acaba não conseguindo êxito pelo problema a resolver, pela ansiedade que fica antecipadamente, sem necessidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que trata bem-aventurados os brandos e pacíficos, um espírito amigo enviou a seguinte mensagem a Kardec sobre a paciência. Dizia: sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Recordemos que a vida é sempre uma grande escola. Cada criatura estagia no aprendizado que necessita, e cada aprendizado é um clima de trabalho com oportunidade de melhorarmos. Desesperar é se desgastar. Irritação é prejuízo antes do ajuste. Refletindo nisso, à frente de qualquer empecilho, nos acalmemos para pensar e pensemos o bastante a fim de que possamos acertar com a vida e servir para o bem. No livro O Sermão da Montanha, Rodolfo Caligares fala que Jesus é o príncipe da paz, quando, pouco antes de sua morte, ele nos disse: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, isto é, sob a forma de luta ou trégua, algo frágil e incerto, cuja estabilidade pode romper-se a qualquer momento, mas sim a paz em caráter firme e definitivo. Esse dom da graça divina, entretanto, para que se estabeleça em nossa alma, impregnando de suavidade e calma, exige condições que precisamos estar receptivos, que é a extinção do orgulho e de todos os desejos egoístas que possuímos, porquanto são esses sentimentos inferiores que inspiram as discórdias e promovem todas as lutas que se verificam na face da terra. Sim, para que este carisma seja uma realidade em nossa vida, necessário se faz despertemos a nossa consciência espiritual, nos libertando das ilusões do plano físico e nos identificando com as verdades do mundo maior. Sem essa experiência, haveremos de ser sempre criaturas agitadas e descontentes, em permanente desarmonia conosco e com aqueles que cruzam o nosso caminho. Enquanto não haja a pacificação individual de cada um, enquanto os homens não se sentirem harmonizados intimamente, os conflitos exteriores, tanto no recinto doméstico como no campo social, continuarão, fatalmente sendo afastados todos os recursos que se empreguem para terminá-los. Alcançando esse estado de alma, de paz, o homem dominará o ambiente exterior, e onde quer que se encontre, mesmo sem dizer palavra, simplesmente com a sua presença, influirá beneficamente sobre os que o rodeiam. Junto a si, sintonizados com as forças espirituais superiores que irradia, todos se sentirão aliviados, tranquilos e seguros,
e uma indizível sensação de calma, de bem-estar descerá, qual orvalho sobre os corações desgostosos e ainda conturbados. Os seguidores do Cristo devem conhecer-se pelos esforços que empenham em favor da paz. Sejam, pois, os nossos pensamentos, palavras e ações uma contribuição no sentido de erradicar do mundo, começando primeiramente por nós, a erradicar a inveja, as suspeitas, o ódio, a vingança, o espírito de contenda. Se assim fizermos, se adquirirmos a qualificação de pacificadores, nós merecemos ser chamados filhos de Deus, bem como a glória também de recebermos, de participar desta paz celestial que se aproxima de envolver o mundo a cada dia que passa. Para ficarmos na reflexão, trouxemos uma mensagem de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, do livro Palavras de Vida Eterna, com o título Pacifica Sempre. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-se na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda a perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica, seja qual for a ofensa, pacifica, e perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Se assim o fizermos, estaremos cumprindo a felicidade que o Mestre nos prometeu quando disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Muita paz, que assim seja.